ministrar nessa manhã sobre uma história transformada pela oração. Amém? Uma história transformada pela oração. Amém? E fazia tempo que eu queria pregar nesse texto, fazia muito tempo, mas nunca tinha sido assim despertado pelo Espírito da necessidade de ministrar sobre ele. Mas essa semana foi o que Deus trouxe ao meu coração. E eu vou ministrar sobre a famosa oração de Jabez. Houve um livro, eu não li esse livro, publicado no Brasil, acho que há uns 20 anos atrás. Um livro que abençoou muita gente, que tem exatamente esse título, A Oração de Jabez. E, na verdade, eu não li esse livro, mas fui pesquisar algumas coisas sobre essa passagem bíblica. E eu quero ler somente esses dois versos, 1 Crônicas 4, 9 e 10. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes, e que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Amém, irmãos? Vamos ler juntos então o verso 10, que é, Jabez invocou o Deus de Israel. Vamos juntos? Tem aqui na tela para nós lermos todos iguais. Vamos lá na mesma versão. Vamos juntos? Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, tomara que me abençoes. Vamos? E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Diga amém. Deus responde oração, irmãos. Deus responde oração. Mas veja que interessante. O livro das Crônicas, os dois livros, foram escritos principalmente para reconectar o povo de Judá, que estava voltando do cativeiro babilônico, reconectá-lo às suas origens. E é por isso que esse livro de Crônicas começa com uma genealogia, para que cada um pudesse se localizar dentro da sua família, dentro da sua genealogia, e que também pudesse, preste muita atenção, ter uma certeza de que o plano de Deus para o povo de Israel não havia acabado, mas que Deus ainda tinha muita coisa para cumprir através deles. Amém? Por isso, os dois livros de Crônicas, eles trazem toda eles repassam a história do povo de forma muito impressionante. Exatamente para reconectar aquela geração nova, aquilo que eles tinham vivido e as promessas que Deus ainda tinha para cumprir na vida deles. Amém? Eles estavam voltando de um cativeiro. Era uma nova geração e precisava ouvir a palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, porque a gente vai lendo aqui, não é? Se você voltar às páginas da sua Bíblia, você vai ver só genealogia, fulano, filho de Beltrano, e é cada nome maravilhoso, né? Assim que a gente nem sabe como que pronuncia. Inclusive, eu estou pronunciando Jabez, eu não sei se é Jabez, eu não sei se é Jabes, eu não sei como é que é. Eu vou pronunciar Jabez, tá bom? Só que veja que interessante, irmãos. Vejam que interessante. Porque é só genealogia. Fulano gerou, ciclano, beltrano, tal. Só que quando fala de Jabez, traz mais informações. A palavra de Deus vai logo dizendo o quê? Ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. E a segunda coisa diz o quê? Que a mãe dele deu o nome Jabez, porque ela deu à luz com muitas dores.
Ora, as mulheres dão à luz com muitas dores normalmente. Entende-se então que no nascimento de Jabez houve uma complicação maior do que o que é natural. E veja, irmãos, o nome Jabez quer dizer aquele que causa dores. Aquele que causa dores. E na cultura desse tempo, o nome era determinado exatamente por algum acontecimento. Veja o nome que Raquel deu a Jacó. Rebeca deu a Jacó. Por quê? Por que ela chamou Jacó? Porque ele, muito espertinho, já nasceu agarrado, como diz o mineiro, garrado no calcanhar do irmão, do gêmeo, Esaú. Nasceu garrado no calcanhar. E a Rebeca disse, esse é Jacó, é esperto, é trapaceiro, não é? É espertalhão, ele ganha vantagem em cima dos outros. Lá na frente, quando Jacó encontra-se com Deus e tem aquela luta de oração no Val de Jaboque, o anjo toca o nervo da sua coxa e diz, você não se chamará mais trapaceiro, você se chamará príncipe de Deus, porque você lutou com Deus e prevaleceu. Chamar-se-á Israel. Amém, queridos? E aqui, quando Jabez se apresentava, como que você chama? O que provoca dores. Como que é seu nome? O que provoca dores. Dona fulana, como é que é o nome do seu filho? O que provoca dores. E veja que identidade ficou sendo invocada e formada sobre a vida de Jabez. Mas Jabez foi um homem que orou a Deus. Jabez teve a sua história alterada pelo poder da oração. A mãe colocou sobre ele um destino, aquele que provoca dores, mas Deus colocou outro destino sobre a vida de Jabez, o abençoado, o que tem sua oração respondida. Irmãos, todos nós temos causas impossíveis diante de Deus, sim ou não? Todos nós temos causas diante de Deus sobre as quais nós somos completamente impotentes, sim ou não? E como pastor a gente vai acompanhando a causa de vários irmãos. E muitas vezes a gente vê o irmão decepcionado, frustrado, triste, amargurado, desistido. E o nosso coração cheio de fé só pode dizer a ele, meu irmão, nós vamos continuar orando. Mas pastor, fecharam-se as portas, mas eu não conheço nenhuma porta tão forte o suficiente que a mão do meu Deus não possa abrir. Vamos dizer aleluia, irmãos? Para ver se dizendo aleluia você se fortalece e fica crente no poder de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A sentença era que Jabez era causador de dores, mas Jabez orou ao Senhor. E a história dele começa dizendo, ele era o mais ilustre entre os seus irmãos. Ué, mas não era o que causaria dores? Na Septuaginta, essa palavra mais ilustre quer dizer o mais glorioso entre os seus irmãos. Olha que bênção. É um bom nome para vocês que vão ter filhos ainda, Jabez. Na versão siríaca diz que ele era o mais querido. O mais o quê?
O mais o quê? Mas não era o que ia provocar dores? E agora ele é o mais querido? E a versão do Talmud, que é um livro de sabedoria judaica, ainda diz que ele era o mais sábio. Ô gente, o que é que aconteceu na vida de Jabez? Vamos ver? Vamos ver o que é que ele orou? Léo, se você puder me dar mais um retorninho aqui, eu te agradeço. Vamos ver o que é que ele orou? A primeira coisa que Jabez orou. Pode baixar mais um pouquinho, Léo. Jabez invocou o Deus de Israel. Você está com a Bíblia aberta? E diz o quê? A primeira coisa que Jabez orou. A primeira coisa foi o quê, irmãos? Leia aí para mim. Vamos, irmãos. Primeira coisa que Jabez orou. Ó, tomara que me abençoes. Vamos dizer isso? Ó, tomara que me abençoes. Você pode trazer as suas duas mãos ao seu coração e dizer: ó, tomara que me abençoes. Mais uma vez. Ó, tomara que me abençoes. Você tem orado assim no seu dia a dia? Você acha que Deus vai responder? Eu quero lhe dizer que Deus em Cristo já respondeu essa sua oração antecipadamente. O verso de capa do nosso panfleto deste mês é Efésios 1:3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E eu fui pesquisar, eu fui mastigar esse texto de Efésios 1:3 e eu criei a minha própria versão, a partir de algumas palavras do grego. E eu quero ler para vocês a versão que eu escrevi. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem beneficiado e contribuído com toda sorte de bênção, benevolência, dom, dádiva e generosidade divinamente sobrenaturais nas regiões celestiais em Cristo. Ô irmãos, será que a gente acha que é pouca bênção que já está sobre a nossa vida? Agora, irmãos, vamos aqui, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Por que a gente não vive isso? O que nos falta? O que nos falta? Que consciência nos falta para que saibamos que somos abençoados, que somos benditos, que os nossos caminhos são benditos, os nossos dias são benditos, que Deus em Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos, nos dando benevolência, dom, dádiva, generosidade, divinamente sobrenaturais. Irmãos, eu os estou convidando a uma reflexão comigo, a meditar nisso. Olha bem aqui para mim, o que nos faz pensar em algum momento que a bênção de Deus não está sobre nós? O que nos faz ter medo do nosso dia a dia, do nosso futuro? O que acontece conosco, irmãos? Uma coisa muito simples acontece conosco. Uma coisa muito simples, não tem mistério nenhum, não precisa anjo entrar no nosso quarto, desenrolar o rolo para a gente entender isso. A fé vem por ouvir, e ouvir. Ao passo que, no momento em que eu me ausento da palavra de Deus, que eu me afasto da palavra de Deus, a minha fé vai morrendo de fome. No dia a dia, queridos, nós precisamos da palavra de Deus. Por exemplo,
No livro Orando a Palavra, uma das primeiras orações que temos lá, é uma oração que a apóstola Valnice denominou como confissões diárias. Você já viu? Confissões diárias. Não é uma reza. Não é uma repetição vã. São confissões baseadas na palavra de Deus. Experimente chegar em casa e tomar aquelas confissões. E ter um relacionamento. Não tem aquele negócio que põe na rede social, que está num relacionamento sério? Não tem? Que tal nós entrarmos num relacionamento sério com a palavra de Deus? Quantos querem viver a bênção de Deus? Deixa eu perguntar de novo, porque eu acho que vocês acharam que eu estava chamando vocês para lavar os banheiros da igreja nesse tempo frio. Sangue de Cristo tem poder. Essa semana vai dar 4 graus numa dessas madrugadas. Só Jesus de Nazaré na nossa vida. Por tudo dai graças. Eu não dou graça pelo frio, não. Eu dou graça pelo casaco, pelo aquecedor. Dou graça por essas coisas. Quantos querem viver a bênção de Deus? Tem que andar na palavra. Por que também que a gente fica com medo de algumas coisas? Porque a gente sabe que está em desobediência em algumas áreas da nossa vida. A gente sabe ou não sabe? A gente sabe que está pisando na bola em algumas coisas, sabe ou não sabe? Só que aí a gente tem que se achegar a Deus e confiar na graça de Deus. Nós não devemos fazer como Adão fez. Quando estava nu, quando pecou, fugiu da presença de Deus. Deus o cobriu com vestes de animais. Deus realizou o primeiro sacrifício de sangue. Hoje nós temos o sacrifício bendito do Senhor Jesus sobre nós. E não temos medo de nos achegar a Deus. Ele é o nosso Pai. Mas Jabes disse: tomara que me abençoes. Deus, a minha mãe disse que eu sou um provocador de dores. E isso era uma maldição sobre a vida de Jabes. Porque maldição vem de mal dizer. E bênção vem de bem dizer. Nós precisamos cuidar da nossa boca. Veja que diferença. Quando Noé nasceu, o pai dele deu o nome Noé, dizendo: porque ele nos trará descanso. Nós precisamos bendizer as coisas na nossa vida. Você entendeu isso? Bendizer as coisas na nossa vida. Agora a gente tem uma matraca que reclama que só a misericórdia de Deus. Sim ou não? Eu repreendo tudo que é matraca perto de mim. Repreendo. Pode ser quem for. Eu repreendo na hora H. Eu repreendo. Não é? Eu falo, troca essas palavras, muda essas palavras, não fala mais isso. Não é porque tem uma mágica. É porque precisamos nos aliançar com Deus, ser parceiros de Deus naquilo que Deus quer fazer. O meu Deus não é Deus de maldição, é Deus de bênção. Amém, irmãos? A posição de orar pedindo a bênção de Deus é uma posição de dependência. Irmãos, quem não ora está agindo num terrível espírito de orgulho, de soberba e de independência em relação a Deus. Será que dá para entender isso, irmãos? Que não é nada de espiritual você dizer: ah não tenho nada a pedir a Deus, eu não vou nem incomodar Deus com a minha oração. Mas pensa no engano das trevas.
Deus nos quer em sua presença orando. Deus nos quer em sua presença buscando o seu auxílio. Deus nos quer em sua presença como filhos que dependem do seu toque, da sua bênção, da sua mão sobre nós. Eu tenho uma admiração no coração com pessoas que oram. Com pessoas que oram por situações simples da vida. Eu admiro. Porque isso me revela que a pessoa está andando com Deus. Andando com Deus. Aleluia. Pati, será que você pode botar aqui o Provérbios 10 e 22, por favor? Provérbios 10 e 22 tem uma palavra muito bendita acerca da bênção do Senhor. Vamos ler juntos, por favor? Põe força aí no seu pulmão. Vamos ler. A bênção do Senhor enriquece, e com ela Ele não traz desgosto. Não é? Entrei hoje aqui e um irmão, eu perguntei, irmão, como é que está o seu trabalho? Ele disse, pastor, está uma bênção. Sabe, pastor, aquilo que a pastora Eneide falou, né? De não estarmos debaixo da opressão de Faraó, para trabalhar debaixo daquele desgosto. Não, pastor, eu estou fazendo o que eu gosto, eu estou na bênção, Senhor, pastor, no meu trabalho. Irmãos, eu acredito nisso. Ah, não, São Paulo é a cidade que não dorme, é a cidade que ninguém descansa, é a cidade que todo mundo está com pressa. Deus abençoe quem não dorme, Deus abençoe quem não descansa, Deus abençoe quem só vive com pressa. Deus não me criou para isso. Eu trabalho muito, mas eu descanso. Eu trabalho muito, mas eu durmo. Eu trabalho muito, mas não estou com pressa de N coisas. Quem pode dizer amém? Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Não, irmãos, eu não tenho que correr, eu não tenho que puxar o tapete de ninguém, eu não tenho que competir com ninguém. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. Essa semana alguém falou comigo que a empresa vai ser vendida, que tiraram pessoas da empresa, e N situações que uma pessoa humana, carnal, olharia para aquela situação e diria, você está frito, vai sobrar para você, vai ficar sem emprego, misericórdia. Eu disse, meu irmão, quem te sustenta é Deus. Esse trabalho que você tem, você nem tem só pela sua competência. Ele disse, pastor, eu não sou tão qualificado quanto os outros. E eu tenho essa posição no meu trabalho. Eu disse, meu irmão, quem vai abrir isso aí para você é o nosso Deus, é o nosso Pai. Irmãos, nós somos abençoados. Agora, se você não quer ser, a gente ora para você ser liberto de não querer ser, para querer ser e se posicionar debaixo da bênção de Deus. Eu lembro muito daquela história, eu não sei se é verídica, talvez até seja, de um homem que viajou da Europa para os Estados Unidos, num navio, isso aí há décadas atrás, e ele só tinha dinheiro para comprar a passagem. E ele levou para dentro do navio algumas bolachas, pães, para se alimentar durante aquela travessia, que era de vários dias. E o fato é que nos últimos dias, aquilo já estava tudo mofado, e ele nem conseguia mais comer. E ele chegou no final ao seu destino exausto, adoecido, porque ele não tinha dinheiro de ir no restaurante do navio para tomar o café da manhã, para almoçar, para jantar, para tomar nenhuma refeição. E quando ele já está desembarcando, a pessoa do navio que cuidava dessas coisas disse, fulano, olha, todos esses dias de viagem, você não foi nenhuma única vez para prestigiar a nossa comida? O que aconteceu?
Você não gostou da nossa comida? Ele disse, não, eu não subi para a área de alimentação porque eu não tinha dinheiro. Eu só tive o dinheiro de comprar passagem. E o homem disse, mas toda a alimentação estava incluída na passagem. Mas a gente vive assim. A gente vive assim. A gente vive assim. E a gente vive assim. A bênção de Deus está sobre nós e a gente fica mendigando determinadas coisas que Deus já nos deu. Vou contar uma experiência particular. Não estou fazendo disso doutrina. Meses atrás, quando Deus começou a renovar minha mente sobre essa área da provisão, eu precisava tomar uma decisão financeira que envolveria, isso é minha experiência, tá bom? Que envolveria um financiamento bancário. E eu orei, não deu certo, fiz aqui, fiz acolá, não deu certo. E um dia eu estava orando, e me passou no coração, a gente pede dinheiro ao banco, a gente pede dinheiro emprestado, a gente faz isso, a gente faz aquilo, e a gente não pede a Deus. É ou não é? Ah não, o banco tal está com juro tal, está maravilhoso, está assim, tá, olha, vai ser bênção. Foi aprovado o meu crédito, em algumas ocasiões é bênção. E aquilo passou forte no meu coração, digo, verdade, eu só estou querendo pedir ao banco, eu vou pedir a Deus. Eu vou pedir a Deus. Sabe por que você não disse um grande amém? Porque a lógica da sua cabeça diz que em determinadas coisas você não tem dinheiro e tem que pedir ao banco mesmo. Mas a lógica da fé diz que Deus tem tudo. Ô irmãos, Deus não tem tudo, não? Se Deus lhe der alguma coisa, vai faltar para Ele? Vai faltar? Vai diminuir o que Ele tem no céu? Então eu quero. Eu quero. Deus, me dê. Sem eu precisar fazer esse contrato de casamento com o banco. Está fechado, Senhor. Cadê? Não sei. Eu confio. Eu sei que vem. No tempo dele. Na forma dele. Ele é meu Pai. Ele é meu Deus. Eu pedi. Ele já ouviu. E vai atender. Conforme sua soberania e graça. Por quê? Eu sou abençoado com toda sorte de bênçãos. Toda benevolência. Todo dom. Toda dádiva de Deus. E quando me faltar alguma coisa, ainda assim, eu sou abençoado com toda dádiva e todo dom perfeito. Às vezes, a bênção de Deus vai se revelar em nos dar a graça de passar uma tribulação. Ai, pastor, mas essa bênção aí eu não quero não. Tem que querer. Tem hora que a bênção de Deus vai ser passar pela tribulação. Para aprender algumas coisas e sair do outro lado para entrar realmente em Canaã, na terra da promessa. Alguém pode dizer amém? Eu quero dizer nessa manhã que Deus está procurando gente aqui a quem Ele possa abençoar. Quem é que Ele vai encontrar nessa manhã? Pati, você pode botar aí Mateus 7-8, por favor? O que é que Jesus disse, irmãos? Vamos ler juntos, bem bonito, bem forte, vamos lá? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Não é nada espiritual esse negócio, nada pedir, só agradecer.
É nada espiritual. A gente tem que andar numa vida com Deus íntima. Eu saio de casa, Senhor, me abençoa nesse caminho até chegar na tua casa. Livra de acidente, livra do mal. Por que não? Eu chego aqui, Senhor, dá-nos um culto abençoado. Toca-nos com teu poder, libera da tua unção. E aqui nos primeiros minutos, quando a Arminda começou a orar, eu senti a graça de Deus se derramar sobre a minha vida. Amém. Porque nós precisamos andar com Deus assim. Mas a segunda coisa que Jabez orou, além de tomara que me abençoes, ele disse que me alargues as fronteiras. Na nova versão internacional diz que me dê mais terras. Alguém tem alguma versão diferente aí para nos presentear? Que expanda-se o meu território. O que mais? Estendas os meus ermos. Ninguém tem NVI aí? Quem tem nova versão internacional? Por favor, pastor Sérgio. Aumenta as minhas terras. Ô irmãos, Jabez está aqui num tempo em que ter terras e ter propriedades era a verdadeira prosperidade material. Não é? Ter terras, expandir o território. Mas hoje nós entendemos que essa expansão na nossa vida é para que Deus use a nossa influência abençoada sobre os outros. Quem pode dizer amém? Essa semana eu fui visitar a empresa de um casal daqui da igreja. Oh, que alegria no meu coração. Uma empresa que existe para glorificar a Deus. Uma empresa que está ali com um clima de oração, de conquista, de bênção. Os empreendedores do Brasil deveriam ser tratados assim, não é? Como príncipes. Porque eles geram, eles produzem riqueza, eles dão emprego. E que bênção são os nossos empreendedores. Nós precisamos de mais empreendedores que sejam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Até o funcionário que for contratado naquela empresa, ele vai receber uma influência do reino de Deus. Oh, irmãos, não tenhamos medo que Deus expanda os nossos territórios. Alguns têm medo de orar assim. Eu já tive. Hoje não tenho mais. Que Deus expanda os nossos territórios. E quando eu estava lá na empresa de vocês, era essa palavra que me passava ao coração, além da palavra de José. Deus, meu Deus, expande essa empresa. Expande essa empresa. Expande essa empresa, Senhor. É de servos teus. É de gente que glorifica o teu nome. É de gente generosa com o teu reino. Meu Deus, expanda essa empresa. Não é para a gente se inchar, se orgulhar, porque nós somos discípulos de Jesus. Quanto mais Deus expande o nosso território, mais a nossa responsabilidade aumenta. Responsabilidade de testemunho, responsabilidade com a nossa influência, com o nosso testemunho para os outros, com a nossa assistência aos outros. Tem gente que quer crescer só para ter, só para si.
Eu profetizo que nós vamos ter programa nessa igreja, sabe de quê, irmãos? De ter uma pessoa bem simples no nosso meio, com aquela casinha que está assim, para cair em dificuldade, e a igreja se une e constrói a casa daquele irmão, daquela irmã. Eu quero isso, sabe? Quero ter projeto social no sertão nordestino. Quero, irmãos, quero que nós possamos expandir o nosso território. Sabe? Essa semana vai ter muito frio na nossa cidade. Que nós, que os nossos agasalhos se multipliquem. E às vezes você nem precisa esperar só o departamento social da igreja. Tem gente perto da sua casa passando frio, vai lá e distribui o que você tem. Expanda, Senhor, o meu território. Essa semana eu lembrei do projeto dessa igreja ter uma chácara. Eu vou dizer de novo, porque parece que vocês não gostam do mato, né? Eu gosto do mato, gosto de bicho, gosto de espaço. Lembrei do projeto dessa igreja ter uma chácara. Para a gente fazer acampamento, torre de oração, vigília, jejum. O que mais? Tudo que for para fazer. Ter horta orgânica para a gente, sabe? Tomara que me abençoes e que expandas o meu território. Não é para a gente se orgulhar não, irmãos. Quanto mais Deus nos der, mais servos devemos nos tornar. Deus lhe deu um carro melhor, dê mais carona. Deus lhe deu um carro maior, leve convidados para a igreja. Deus expandiu o seu território, abençoe outras pessoas. Essa é a influência do reino de Deus. Porque expandindo os nossos territórios, Deus também nos dá oportunidades. Não é? Sempre que eu olho para o Diogo, para a Adriele, eu penso numa pessoa tão competente na área deles, e vejo aquele preparo para prosperar, para influenciar, para ser uma voz, sabe? De termos gente, nós já temos gente aqui nessa igreja, só falta a gente dar o start em várias dessas coisas, gente que pode ensinar os outros a empreenderem, gente que já alcançou o sucesso, o resultado, e que pode ensinar o caminho. Sabe, irmãos? Gente aqui que pode ensinar as línguas, não as do Espírito, né? Mas inglês, espanhol, italiano, para abençoar outros, para orar por outros, para ser uma influência. Senhor, tomara que me abençoes e que expandas o meu território. Amém? Deixe Deus expandir o seu território. Alguém pode dizer amém, amém, amém? Jovens dessa igreja, deixe Deus expandir o território de vocês. Sabe? Jovens dessa igreja, se organizem para casar. Sabe? Não estou colocando pressão em ninguém, não. Estou colocando pressão em todo mundo. Queridos, a gente vive um período na nossa cultura e na nossa geração, que os nossos pais, por exemplo, a geração dos meus pais, que estão aí na casa dos 60, e alguns de vocês aqui que estão na casa dos 50 e alguma coisa, é um povo que trabalhou muito, de uma forma muito dura, num país que tinha economia aos frangalhos.
aos frangalhos, que a inflação era uma coisa completamente descontrolada. E que não tinha indústrias, comércios, tantas facilidades que nós temos hoje. Então é uma geração que ralou muito. É por isso que essa nossa geração que está diante de nós, de 50, 60, 70, é um povo muito resiliente. É um povo muito, pau para toda obra, muito resiliente. Sabe? Que às vezes perdeu um bom emprego e que vai para um mais simples, mesmo para ganhar muito menos, mas não para de trabalhar, não, sabe? É gente de raça. Só que a nossa geração, a minha geração, dos 40 para baixo, vou completar 40 anos quinta-feira, aleluia. Nem vou dizer que eu vou sair do deserto, porque eu não estou no deserto. Mas é uma geração que já recebeu mais na mão. Aí se frustra com as bobagens. A gente tem que respeitar, porque cada geração tem suas coisas, e cada dor para cada pessoa tem o seu tamanho. Mas é uma geração fraca. Aí descendo aí para os jovens de 20, principalmente os rapazes, é um medo de casar, um medo de assumir a responsabilidade de uma família, de uma casa, de trazer o pão de cada dia, de pagar um aluguel. É um medo, é como se tudo vai dar errado. Meu irmão, os jovens aqui dessa igreja, os que já tiver 10, pode começar a orar assim: Senhor, me abençoe, expanda meu território, porque eu vou ser um marido e um pai tremendo nas tuas mãos. Amém ou não, irmãos? Sobre o chefe de família repousa uma responsabilidade muito grande. E às vezes vem aquele medo, a pressão do dia a dia. Irmãos, a bênção de Deus faz uma pressão maior em nós. Vocês me entenderam? Que a pressão sobre nós seja a pressão da bênção de Deus. Diga um amém assim, estrondoso. Aleluia! Que expandas o meu território. Diga comigo, todo discípulo de Jesus é um ministro de Jesus. Mais uma vez. Todo discípulo de Jesus é um ministro de Jesus. Mais uma vez. Todo ministro de Jesus é um ministro de Jesus. Irmãos, todos nós aqui temos pelo menos 2 focos ministeriais. Todos. O primeiro é um ministério pessoal. Quando eu e você servimos a nossa família, é ministério para servir a Deus. Um marido cuidar bem da esposa, ele está sendo um ministro de Deus para a sua esposa. Um pai cuidar dos seus filhos, ele está sendo um ministro de Deus para os seus filhos. É serviço. Ministério não é fama, holofote, microfone, luz, não. Ministério é trabalho. Trabalho. Para Deus. Para a glória de Deus. Trabalho para Deus, no lugar de Deus. Você e eu também temos um ministério para a sociedade. É a sua profissão. Por exemplo, estou vendo aqui a Luciana e o Daniel, da área de saúde. Não é? Gente, tem coisa mais linda do que os nossos irmãos da área de saúde nesse tempo que nós estamos vivendo? Né? Ontem eu falando com o irmão Yolando por telefone, né, que ele está daquele jeito, ele levou caixa de Bíblia para distribuir. O homem infartou, aí leva para aquela semi-UTI, caixa de Bíblia para distribuir. Ele estava lá com a vizinha de quarto, eu digo, olha, ou essa mulher vai se converter. Pastor, falou comigo, tudo bem? Eu estou bem, viu, pastor? Eu digo, eu espero que esteja mesmo.
Não, pastor, olha, eu já estava aqui falando para minha vizinha de quarto o plano da salvação. Comecei lá em Gênesis, mas ainda não cheguei em Jesus. Eu digo, então chegue logo, que a gente não sabe assim o dia de amanhã, né? Estou passando por cada aliança. Eu digo, Senhor da glória, aleluia. Aí veio a enfermeira. Ele só estou falando com o meu pastor, viu? E ela tratando tão bem ele. Eu digo, meu Deus, como nós somos abençoados, né, em ter. Mas o que é isso? É um ministério através da profissão. Tá certo? Você que tem uma empresa, está fazendo tudo para caminhar bem, atender clientes, não é? Tratar tudo muito bem, de forma profissional, mas aquilo também é um ministério. Você está dando emprego, você está tendo contato com o fornecedor, você está tendo contato com o cliente, você está servindo, você está resolvendo o problema das outras pessoas. E aquilo também é ministério. Amém ou não? E tem o nosso ministério eclesiástico, que é na igreja do Senhor. É um que canta, é um que toca, é o que controla o som, é o que prepara tudo, é o que limpou aqui, é o que organizou, é o pastor que prega, é um líder que ensina, é um dançarino que dança, não é? E é isso, irmãos. O ministério eclesiástico. Todos nós também temos que assumir esse ministério de servir. Porque quando Deus expande, quando Deus nos dá mais, Ele também vai pedir mais. Amém ou não? Amém. A quem muito é dado. Então, irmãos, eu vou parar por aqui por causa do horário. Mas ainda tem 2 pontos sobre a oração de Jabez. Tem o ponto 3, que é o quê? Ele ora, que seja comigo a tua mão. Eu vou continuar, porque a gente precisa orar essa oração completa essa semana, tá bom? Se alguém precisa sair por causa do horário, vai na bênção, assiste depois, mas eu vou concordar com o Edu aqui, e eu vou continuar rapidamente. Ó, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão. Que seja comigo a tua mão. Ô irmãos, nada é mais poderoso do que quando a mão de Yahvé está sobre nós. Isso é viver numa dimensão poderosíssima. A mão do Senhor está sobre mim. Amém? Lembram-se, se você ler Êxodo, você vai ver que a mão poderosa de Yahvé tirou aquele povo da escravidão. Eu oro sobre a mão poderosa do Senhor no Brasil. Arrancando os políticos corruptos do poder. Quem é que pode fazer isso, irmãos? Quem é que pode fazer isso? Só Deus. Não, pastor, é pelo voto. E quem é que pode fazer no coração do povo? O povo gosta de um corrupto que não fala sério. Essa semana tivemos aí o aumento de 2 bilhões para 6 bilhões de reais do fundo eleitoral. Já convivi com um político que disse que estava assim, rasgando dinheiro na campanha, rasgando. Compra carro para fazer não sei o quê, contrata 100 pessoas para marketing digital, e é um derrame de dinheiro nas campanhas políticas. Qualquer pessoa que se preze na nação brasileira, que quisesse ter voz e autoridade de reclamar alguma coisa com o político, não poderia votar em quem faz esse uso do fundo eleitoral. 6 bilhões. Aí você ganha um salário mínimo, vai comprar arroz,
tem o imposto, vai comprar café, tem imposto, vai comprar pão, tem imposto, vai andar de metrô, tem imposto, de ônibus tem imposto, põe a gasolina, tem imposto. Tudo tem imposto. O imposto sobe para as esferas municipais, estaduais e federais. E a gente banca vereadores, prefeitos, governadores, secretários, presidente da República, deputado estadual, federal, judiciário. A gente banca com salários magníficos. Às vezes, eles não têm a mínima qualificação para esses salários, a mínima. A gente banca salários magníficos, muita regalia, e eles decidem tudo entre si. O judiciário erra, mas eles não investigam o judiciário, porque se investigar o judiciário investiga eles, e fica esse conluio. E a gente aqui embaixo, sem saber o que faça. Eu só lhe digo uma coisa: se a igreja orar, essa canalice vai cair em nome de Jesus. Ah, não, pastor, mas o reino de Deus não é desse mundo, é na era futura. Meu irmão, Hebreus 11 diz que pela fé eles derrotaram reinos. Nós queremos ver um Brasil abençoado ou não? Eu quero ver hospital atendendo o povo, eu quero ver educação de qualidade, eu quero ver segurança. Isso é também manifestação da bênção de Deus, mas só vem se a igreja sacudir em oração. Amém ou não? É por isso que nós somos Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo. A gente ora pela nação onde está. E a gente é uma pedra no sapato de Satanás nessa nação. A gente não deixa quietas as coisas. A mão do Senhor libertou o povo do Egito. A mão do Senhor pode libertar o Brasil. Amém ou não? E Isaías também diz o quê? Que a mão do Senhor não está encolhida, mas está estendida para salvar. Mas a última coisa que Jabez orou e mudou a história dele foi: e que me preserves do mal. Irmãos, sim ou não que precisamos de uma proteção sobrenatural de Deus nesse tempo? Agora, proteção sobrenatural e você agindo com responsabilidade. Amém? Eu já viajei com o pastor Sérgio e se na estrada assim está o limite 100, o pastor Sérgio vai em 100. Ele diz: pastor, se eu passar disso aqui, já me disseram que os anjos saem, né? Os anjos já não protegem mais, que você está fora da lei. Eu digo misericórdia, então eu tenho que amarrar meus anjos, né? Porque às vezes, né, a gente passa um pouquinho. Aleluia. Coisa boa é se arrepender dos pecados, né? Irmãos, todo passo, preste atenção nisso que eu já estou finalizando. Todo passo que nós dermos dentro da vontade de Deus, Satanás é inimigo daquilo que nós vamos fazer. Porque Satanás é inimigo de todo projeto de Deus. Todo. Satanás é inimigo do seu casamento, porque o seu casamento é um projeto de Deus. Satanás é inimigo da sua família, porque sua família é um projeto de Deus. Satanás é inimigo da bênção, da prosperidade na sua vida, porque a bênção da prosperidade é de Deus sobre a sua vida. Satanás é inimigo da sua saúde física, porque Satanás ama fazer as pessoas sofrerem também com enfermidades. Agora, ele às vezes entra pela brecha da nossa falta de prudência também na nossa alimentação, no cuidado da nossa saúde, etc. Que me livres do mal, que me preserves do mal. Sempre lembrando, a nossa luta não é contra carne e sangue. Sim, é contra principados e potestades. Pati, por favor, o Efésios 6, para nós lermos juntos e finalizarmos nesta manhã. O que é que diz a palavra do Senhor? Revestivos de toda a armadura de Deus,
para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então nós temos um inimigo. A gente não deve viver com medo desse inimigo, mas a gente deve ter a consciência da mão do Senhor sobre nós. Humilhados debaixo da potente mão de Deus. Eu amo orar isso, porque eu me sinto seguro. Senhor, eu me humilho debaixo da tua potente mão. O que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor quer de mim? Estou aqui, espremido. Deixa eu aqui, espremido debaixo da mão do Senhor. Porque é aqui que eu fico santo. É aqui que eu fico seguro. Amém ou não, irmãos? E o último texto, vamos ler já de pé, em Tiago, no capítulo 4. Vamos juntos? O pessoal do louvor pode subir também. Aleluia. Vamos ler juntos, irmãos, por favor, faça ouvir a sua voz. Vamos lá? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Amém. Quantos de nós teve a nossa agenda completamente mudada? E Tiago também nos ensina dizendo que se você fizer algum plano, diga, antes de mais nada, se Deus quiser. Então que bênção poder viver humilhado debaixo da potente mão de Deus. Sujeitando-se a Deus. É nesse lugar de sujeição a Deus, de obediência, que a gente resiste o diabo. E ao invés de nós fugirmos, é Ele quem foge de nós. Amém? Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. Purifique as mãos, abandone o pecado, fique nessa posição, nesse lugar, porque Ele vai exaltar. Amém? Tomara que me abençoes, que me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eu gostaria que você orasse nesta manhã comigo. Levante a sua voz de oração e comece a invocar a Deus sobre a sua vida. Invoque o nome do Senhor sobre a sua vida. Invoque a bênção de Deus sobre a sua vida. Mas invoque mesmo, Senhor, põe sobre mim a tua mão. Pode orar nessa sequência. Tomara que me abençoes. E eu sim, Senhor, sou abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Sim, Senhor, alargues as minhas fronteiras. Eu não quero ter medo, Senhor, de prosperar. Eu não quero ter medo do Senhor me dar mais influência, mais responsabilidade. Eu quero ser um mordomo fiel de tudo aquilo que o Senhor colocar sobre a minha vida. Senhor, eu quero para abençoar minha família, eu quero para abençoar os meus irmãos, eu quero ter emprego para dar, eu quero ter bênçãos para repartir, eu quero ter finanças para socorrer o necessitado. Oh Deus, eu quero para os meus filhos, eu quero para minha esposa, a esposa pode dizer eu quero para o meu marido. Vamos, irmão, vamos orar em nome de Jesus. Abandone toda mentalidade mesquinha, abandone toda mentalidade pequena. Deus quer te levantar. Deus quer te levantar no teu ministério, através da tua profissão, através do cuidado com a tua família, através do teu ministério eclesiástico na igreja. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, expande a nossa visão, expande os nossos territórios, expande o território dessa igreja, expande o território dessa igreja somente para a tua glória e para o teu louvor. Seja sobre nós a tua mão.
Ore para que a mão do Senhor esteja sobre a tua vida, guiando, guardando, protegendo, levantando, fortalecendo. Oh, meu Deus. Aleluia, aleluia. Preserva-nos do mal, Senhor. Pode trazer, Senhor, o livramento. Vocês podem subir para cá. O livramento, Senhor, que nós precisamos de Ti. Nesse tempo de pandemia, protege o Teu povo. Guarda o Teu povo do mal. Nós proibimos toda morte prematura. Nós proibimos em nome de Jesus todo espírito maligno de tocar a saúde do povo de Deus. Nessa igreja, suas famílias, saia todo espírito de enfermidade. Recua, bate em retirada agora. Em nome de Jesus. Seja o que for, põe a mão sobre o seu peito, sobre o seu coração. Eu libero cura nessa hora. Eu clamo por cura, por milagre, em nome de Jesus, por saúde física sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Toda opressão de enfermidade, de doença, toda perturbação mental, cai por terra em nome de Jesus. Sai dessas vidas em nome de Jesus. A bênção do Senhor seja expressa em nome de Jesus, em nome de Jesus. O amor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua